Graça e paz, queridos. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Estou passando para deixar uma reflexão para vocês, deixar uma meditação, um devocional para a vida de vocês, que se encontra no livro de Tito. É uma palavra que tem remoído o meu coração nessas madrugadas, lendo as Santas Escrituras, estudando a palavra do Senhor. Muitas pessoas têm confundido as coisas. As pessoas têm confundido a graça redentora de Deus e com a liberação, com o liberalismo. Aí confunde o liberalismo com a graça de Deus, e a graça de Deus não é um liberalismo. A graça de Deus é diferente. Então quero deixar aqui em rápidas palavras, não quero ser muito extenso nesse vídeo, simplesmente para explicar para vocês algumas coisas que é muito importante para o nosso entendimento. Porque, veja bem, vou ler aqui para vocês em Tito, livro de Tito, capítulo de número 2 e versículo de número 11. Livro de Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Lucileia Souza, paz, querida, Deus abençoe. Vocês estão me ouvindo bem, né? Tito, capítulo de número 2, versículo 2. Eu quero ser rápido em minhas palavras. Esse vídeo não será um vídeo extenso, mas eu quero aqui colocar alguma prioridade. Preste atenção. A Bíblia diz assim, ó: porque a graça salvadora de Deus se manifesta a todos os homens. Vamos ler de novo. A graça salvadora de Deus se manifestando a todos os homens. Então vamos lá, qual é a missão da graça? A missão da graça é manifestar a salvação a todos os homens. Preste bem atenção. A missão da graça, manifestar a salvação para todos os homens. E quem precisa de salvação? São o descrente, os inconversos, aquelas pessoas que não obtiveram ainda o encontro com Cristo. Então essa pessoa, a graça vem de graça. A graça se manifesta para eles. Agora, preste bem atenção. Uma vez que a graça se manifesta para mim, uma vez que eu faço parte agora, estou para o lado de dentro, vem o versículo de número 12. Tito, capítulo 2 e versículo de número 12. Veja bem, eu vou ler o 11 e agora eu vou ler o 12, onde eu quero explicar para vocês. Porque a graça salvadora de Deus se manifestado a todos os homens. Glória a Deus, a graça agora se manifestou na minha vida. Agora eu faço parte do corpo de Cristo. Eu faço parte do rol de membro de Cristo. Agora, veja bem, a esta graça que se revelou a mim, agora no versículo 12, ensinando-nos. O que a graça faz? Nos ensina. E o que ela nos ensina? Renunciando à impiedade, os desejos mundanos, e vivamos neste presente século sóbrios, justo e piamente. Olha, mudou então. Então vamos lá, vamos recapitular. A graça é apresentada a todos os homens para a salvação, porque a graça é salvadora e o homem não precisa fazer nada para obter essa salvação, porque Cristo já fez tudo por ele. Basta ele acreditar, ele crer, ele confessar a Jesus. A graça é manifestada sobre a vida dele. Uma vez que a graça é manifestada sobre a vida dele, agora esta graça ensina ele a renunciar o pecado. Agora veja bem, tem muitas pessoas confundindo a salvação, a graça, a salvação e o reino de Deus. Ei, presta atenção, você tem que se alinhar. Você tem que se alinhar nas Santas Escrituras. Agora tem muitos pregando só a graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Pode fazer tudo quanto você quiser. Você pode viver a vida como quiser. Que esta graça
que vai se importar contigo, porque a graça de Jesus te salva, a graça de Jesus que manifesta sobre a sua vida, e você pode fazer tudo quanto quiser. Não. A graça, de fato, quando ela é manifestada sobre a vida de um ser humano, sobre a vida de uma pessoa, ela ensina, Tito 1,12, ela ensina, ensinando-nos a renunciar à impiedade, a concupiscências, os desejos mundanos. Vivamos neste presente século, sóbrios, justamente e piamente. Então não tem como esse liberalismo desenfreado, está por fora, queridos. Vamos para a Bíblia. Veja bem, aí muitos dizem assim, a graça é pela fé. Agora, preste atenção, se de fato a graça é pela fé, então eu tenho ela. Se eu tenho ela, eu tenho que manifestar o extrato dela. E qual é o extrato da minha fé? As minhas obras. O extrato da tua fé é as tuas obras. Vocês estão me entendendo, querido? Olha, eu entrei só para fazer um vídeo, já estamos aqui quase mais de 20 pessoas, glória a Deus. Compartilhe esse vídeo. Já estou terminando. Então veja bem, então esse negócio de viver esta graça banal, uma graça liberalista, uma graça que não se impõe contra o pecado, não se impõe contra a imoralidade, esta graça que não se impõe contra a impiedade, irmãos, está errado, não é bíblico. Se eu conheço de fato a graça de Deus, agora ela vai me ensinar. Agora veja bem, ela vai me ensinar o quê? Ela vai me ensinar as virtudes do reino dos céus. Aí entra o reino. Não tem como as pessoas dizer que está na graça, mas está indo sobre o jugo do pecado, dizer que conhece o reino de Deus. É impossível. É impossível. Você, para conhecer o reino de Deus, você vai ter que demonstrar com as suas obras. Veja bem, Tito, Tiago capítulo 2, versículo 14. Tiago capítulo 2, versículo 14 diz assim: meus irmãos, que aproveita se alguém dizer que tem fé, se não tiver as obras? Veja bem, as obras, preste bem atenção, as obras é o extrato da minha fé. Tiago, ele estava dizendo aqui, Tiago, como diz a Bíblia, né? Tiago não está contradizendo o apóstolo Paulo. Tiago, ele está dizendo em outra dimensão. Tiago está dizendo para aqueles que já dizem conhecer. Tiago está dizendo para aqueles que dizem a pertencer a Cristo. Aquelas pessoas que pertenciam a Cristo, mas não tinham as atitudes de uma pessoa que nasceu de novo. É interessante você falar que conhece a Cristo, mas ter atitudes de nascer de novo. Aí ele diz: meus irmãos, que aproveita alguém dizer que tem fé. É o que está acontecendo hoje. A graça, eu já estou pela graça. A pessoa vai para a boate, estou pela graça. Preste atenção, não estou aqui querendo ser moralista, pelo amor de Deus, me entenda. Não é moralismo. A pessoa pode ter relação extraconjugal, porque está debaixo da graça, basta se arrepender. Ei, vem cá. Está errado isso. Tiago está dizendo: meus irmãos, o que aproveita alguém dizer que tem fé, se não tiver as obras? Porventura, a sua fé pode salvá-lo? O que Tiago está dizendo? Porventura, essa sua fé, não é a fé genuína, essa sua fé, essa forma que você acredita, pode salvar? Aí que está a questão. Tiago não estava contradizendo com Paulo, né? Tiago não estava contradizendo. Se não me falha a memória, quero abrir aqui aspas, Tiago foi escrito antes que o apóstolo Paulo escreveu, então nenhum contradizeu o outro. Então veja bem, porventura a sua fé pode salvar? A fé do indivíduo, pessoal, a forma de entendimento, aquilo que ele pensa, que acredita que é correto. Ou seja, tem muitas pessoas que vivem uma fé de sofisma, vive na verdade um sofisma, e pensa que é uma fé genuína, e é um sofisma. É uma ideologia própria que enquadra a pessoa dentro daquilo que ela ama.
Então veja bem, porventura a tua fé pode salvar? Então veja bem, se você diz que você tem fé, você tem que agora ter as suas obras, porque as obras é o extrato da nossa fé. Não tem como separar isso uma da outra. Eu sei que eu conheço a Cristo pela fé, eu conheço a Cristo pela graça mediante a fé. Tudo que eu tenho na minha vida, a forma que eu vivo, é pela graça, mediante a fé. Entretanto, uma vez que eu faço parte do corpo de Cristo, uma vez que eu faço parte dos vencedores, eu tenho que ter boas obras, sim. A Bíblia diz que Jesus vem para si buscar um povo zeloso, especial de boas obras, Lá em Efésios diz que o Senhor, que a salvação não é pela obra, para que o homem não se glorie, mas é pela fé mediante a graça, para as boas obras. As tuas obras vai dizer que tipo de fé que você vive. Como assim tipo de fé? Se é uma fé com uma fé própria ou uma fé divina, bíblica. Porque tem muitas pessoas vivendo uma fé própria e não vivem uma fé divina. Então veja bem, a graça é apresentada para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Então, e as pessoas não precisam de nada para que esta graça se manifeste a ela. A única coisa que essa pessoa precisa é acreditar e confessar com seus lábios e crer no seu coração. A graça manifesta de graça. Não foi esforço, mérito próprio. Agora, uma vez que eu conheço, agora esta graça ela vai me ensinar que as obras, o reino de Deus vai me custar tudo. Uma vez que eu faço parte da graça de Deus, eu não vou, ela vai não só me ensinar a renunciar às coisas que são proibidas, entretanto também ela vai me ensinar a renunciar às coisas que me são permitidas pelo reino de Deus. Então, viver o evangelho do reino de Deus é isso. Viver o evangelho do reino de Deus é viver uma fé que nos leva com obras de piedade, obras justas e obras sóbrias, obras que de fato venha condizer com as Santas Escrituras. Porque caso ao contrário, nós vamos viver uma fé louca, uma fé tola, uma fé tosca. E nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Preste atenção. Nós estamos vivendo nos últimos dias da igreja na terra. E esses últimos dias está se manifestando duas coisas. A primeira coisa que está se manifestando, a grande apostasia. Preste bem atenção, a grande apostasia. E outra coisa que está manifestando, o grande avivamento. Em meio à apostasia, o Senhor vai levantar, Deus está levantando um grande avivamento. E neste grande avivamento vai levantar homens e mulheres que vai, diante deste mundo apostatado, de um evangelho humanista apostatado, levantar profetas que vai pregar para pregadores e vai dizer: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Hoje, a maior prioridade dos profetas é ministrar para os salvos, porque os salvos estão se perdendo dentro da própria casa, porque pelo fato deste entendimento errôneo da graça de Deus. É aquela graça que não te leva a um comprometimento, aquela graça que te leva a uma comodidade. Mas se você analisar as Santas Escrituras, desde a nova aliança até a conclusão da nova aliança, que é o Apocalipse, você vai entender que a graça de Deus sempre te leva a uma responsabilidade. E qual é esta responsabilidade? Uma vida de vencedor. O que é vencedor? Vencedor não é aquele que ganha. Vencedor é aquele que tem a capacidade de vencer as dores na vida e permanecer firme. Essa é a nossa época. É a época de pregar o evangelho genuíno. É a época de nós sermos profetas. É a época de nós anunciarmos a palavra de Deus sem eufemismo e dizer: assim diz o Senhor. É o que está escrito, queridos. Não é que a multidão gosta, porque hoje tem levantado mestres segundo as suas próprias concupiscências, pessoas que querem vencer no mundo. Então você encontra muitos ministradores
ensinando como você ter sucesso no mundo, ensinando como você ter prosperidade no mundo, ensinando você a ter êxito no mundo, mas somente os profetas te ensinam como vencer o mundo. Então hoje você encontra 7 passos para aquilo, 11 passos para aquilo outro, 7 atitudes, códigos para isso, são válidos, sim. Às vezes, muitas dessas coisas são válidas para o dia comum, para o profissional comum, para a vida comum, mas para a vida espiritual, o que manda é ter uma vida alinhada com as Santas Escrituras, alinhada com os céus. E o que é ter uma vida alinhada com os céus? É uma vida sendo governada pelos céus. Ou seja, eu aqui na terra, tendo o governo dos céus. Amém, amados? Não quero estender muito, mas quero deixar esse recado com vocês. Quem me entendeu, coloca um joia aí, por gentileza. Faz tempo que eu não entro para fazer uma live. E hoje eu entrei. Eu quero deixar para você aqui uma recomendação. Esse livro aqui, ó, Por que Tarda o Pleno Avivamento? É um livrinho muito fino, pequeno, mas poderoso, de Leonardo Ravenhill. Leonardo Ravenhill. É um livro extraordinário. Estou lendo ele. É um livro que nos chama a responsabilidade. Amém? Então a graça de Deus não nos leva para a libertinagem. E a graça de Deus não é o liberalismo. A graça de Deus, conforme Tito capítulo 2, versículo 12, e nos ensina a renunciar à impiedade, os desejos mundano. A graça nos ensina a renunciar à impiedade e a concupiscências mundanas. Se você diz que vive debaixo da graça e não tem desejo de renúncia, desculpa, você só está convencido, mas você nunca entendeu o que é a graça de Deus. Aí que está a questão. Porque se de fato você entendeu a graça de Deus, ela vai confrontar você mesmo para você renunciar. Isso daqui já é a graça de Deus. Então veja bem, eu não vivo uma vida mundana porque não é porque eu sou bom, é porque a graça me alcançou e ela me ensina. Porque eu não tenho capacidade de vencer o mundo a não ser pela graça de Deus. Sim, a graça ela é do começo, meio e fim. Mas ela me ensina, ou seja, o ensinamento é da graça, mas a atitude é do Messias. O ensinamento é da graça, mas a atitude é sua. Agora tem muitas pessoas que pensam assim, o ensinamento é da graça, e se eu não tenho atitude, é porque a graça ainda não está me cobrando. Então, enquanto a graça não me cobra, então eu vou vivendo uma vida normal, comum, uma vida conforme o mundo quer que eu viva. Na verdade, não é que a graça não te cobra, é que o seu coração está cauterizado, que você só está convencido na tua mente carnal que de uma graça humana. Mas quando você conhecer de fato a graça de Deus, você vai entender o que diz Tito 1, 11, 12, o que Tiago diz, que a salvação não é somente pelas obras. E Tiago, né? Muitos têm confusão com esses textos bíblicos, mas se você ler as Santas Escrituras, você vai ver que a Bíblia ela se complementa em si mesma. Amém, amados? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Compartilhe esse vídeo aí se você achar que foi edificante para a tua vida. Se não achar que não foi edificante, Deus abençoe a sua vida da mesma forma poderosa. Eu estou aqui em Cerejeiras, Rondônia. Nós estamos aqui na Vida da Palavra, ministrando a palavra conforme ela é, sem eufemismo. Temos aqui experimentado o início de um grande avivamento, amados. Pessoas novas convertidas com desejo da palavra, pessoas novas convertidas com desejo de orar. Ontem tivemos aqui uma noite de clamor e as pessoas se quebrantando em oração. Hoje as pessoas não oram mais, hoje as pessoas não têm mais prazer de carregar a Bíblia. Hoje as pessoas, quando vai para a igreja, levam a Bíblia virtual no celular. Não tem mais prazer de anotar, de rabiscar, de trazer o marca-texto, que de fato isso é muito precioso para mim. Isso daí é um esfriamento da igreja, é um esfriamento deste evangelho, de uma graça distorcida. E o evangelho da graça verdadeira te leva ao comprometimento. O evangelho da graça verdadeira te leva você a ter uma linguagem diferente, caráter diferente, leva você a ter uma intimidade com o eterno. E lembra que as suas obras são extrato da sua fé. Amém, amados?
Muita gente entrou, glória a Deus. Eu não esperava que todo mundo entrasse. Eu só entrei para gravar um vídeo e saí. A irmã Laide, quem mais que está aqui? Está aqui também pastora Elisete, esposa do meu amigo pastor Ricardo Bartazzi, né? Muitas pessoas aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Amados, eu estou pensando em voltar com as minhas lives, mas dessa forma, né? Desta forma aqui, ensinar a Bíblia como ela é, e não conforme eu penso, e deixar ela mesmo se auto-interpretar para nós. Amém? Então que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Como eu te disse, se você achou que esse vídeo edificou alguma coisa, compartilha num grupo, compartilha para umas pessoas, e que o Eterno venha te abençoar poderosamente. Amém, queridos? Deus abençoe e até a próxima live, em nome do Senhor Jesus.